faremos também a nossa inauguração presencial e com essa convidada ilustre, que é a professora Adriana Andrade, uma grande querida, aí parceira da Una Barreiro, e que está nos prestigiando hoje, abrilhantando a nossa noite de pré-inauguração, né, virtual da nossa clínica, mas no presencial eu faço questão de ter uma placa com o nome de todos os alunos, é uma placa enorme. Quando eu peço essa placa, o time administrativo fica assim, nossa, mas não vai dar, como que a gente vai colocar o nome de todos os alunos? Mas precisa ter o nome de cada um de vocês, porque vocês que construíram essa história, a gente só está inaugurando a clínica porque vocês acreditaram na UNA para a realização do sonho de vocês. Então, para mim, é um momento emocionante de ver o nomezinho de vocês lá, e quando vocês estiverem velhinhos, lá com 80 anos, vocês vão falar assim, ó, sabe aquela clínica lá? Eu participei da inauguração, eu era aluno, meu nome está lá. E os professores também, viu? Os professores já estão... Daqui a pouquinho, né, a gente faz 80 anos e a gente vai ter aí o nosso nome também, uma forma simbólica, mas é uma homenagem que a gente faz para todos vocês dessa inauguração. Então, é nosso dever, enquanto instituição de ensino, proporcionar também, além do melhor corpo docente, que a gente sabe que isso nós temos, nós acreditamos, a qualidade de uma instituição de ensino superior, ela é reflexo da qualidade do seu corpo docente, porque tudo acontece na sala de aula, e agora a gente traz uma infraestrutura adequada aí para todos os nossos cursos da área de saúde. A Rose vai explicar na fala dela, né, como que está a composição da clínica. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a clínica presencialmente, só marcar um horário que nós faremos aí por rodízio, recebendo de 10 em 10, é super possível para que vocês conheçam também todas as instalações, todos os laboratórios, os equipamentos que nós temos aí agora no Campus Barreiro. Então, estou muito feliz de fazer parte dessa história junto com cada um de vocês, e vamos construir muita coisa ainda juntos. Então, a comunidade do Barreiro ganha agora, né, essa nova clínica, esse atendimento a toda a comunidade também. Então, fico muito feliz. Rose, parabéns pela condução, junto com os professores, parabéns por esse momento, por ter acreditado também e por estar à frente da nossa coordenação aí de todos os cursos da área de saúde. Agradecer ao Flávio também, nosso coordenador aí do Barreiro, um grande apaixonado por todas as ações do Barreiro, né? Já é patrimônio, né, Flávio? O sobrenome dele já é Flávio do Barreiro. Então, muito obrigada por estar aqui também, participando desse momento ímpar para a nossa instituição, para o nosso campus, tá bom? E depois também abrir para os professores, para algum professor quiser falar. Rose vai conduzindo. Uma boa noite a todos. Professora Adriana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito tão prontamente aí o nosso convite. Obrigada, Tati, pelo carinho, né? Na verdade, queridos alunos, professores, parceiros, né, e demais convidados, né, sejam muito bem-vindos nessa pré-inauguração da Clínica Integrada, né, da Saúde do Barreiro. É um grande privilégio, né, poder compartilhar esse momento, né, com cada um de vocês. A Clínica Integrada, ela foi idealizada para que, além de ser um espaço, né, para as práticas relacionadas aos cursos de estética, enfermagem, nutrição, psicologia, pedagogia, fisioterapia, venha a ser uma opção de tratamento, né, para a comunidade do nosso entorno. Conto com a gente tem instalações modernas, em local de fácil acesso, atendimento acolhedor e resolutivo, né, e é feito pelos nossos alunos, sob a supervisão dos nossos professores, né, pelos nossos preceptores. Um novo espaço, né, que funcionará na própria clínica escola, né, dentro do próprio campus, né, ele tem 14 cômodos, incluindo salas, consultórios, laboratórios, banheiros, vestiários, além de equipamentos de ponta. O atendimento, né, que nós começamos pela nutrição, está sendo oferecido de forma online, né, por causa da pandemia. Todo o nosso atendimento na clínica esse semestre aconteceu de forma online pela nutrição, com grupos operativos abordando temas importantes, como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Além disso, né, o atendimento individuais, né, virtuais, propondo um plano alimentar sem custo a esse paciente. Então, a gente divulgou para professores, para funcionários, colaboradores, para a população, para a comunidade do Barreiro, e a gente teve um resultado muito positivo,
né, apesar desse momento da pandemia, com esses atendimentos virtuais. Assim como o atendimento remoto, né, as consultas presenciais serão prestadas por universitários, né, da nossa instituição, pelos nossos alunos, com acompanhamento desses professores. Na psicologia, né, haverá acolhimento e plantão psicológico, psicodiagnóstico, psicoterapia individual e de grupo, bem como uma terapia familiar. A fisioterapia, a gente começou o atendimento, né, em março. Com a pandemia, a gente teve que encerrar os atendimentos e a gente deve retomar em fevereiro, né? E a gente vai fazer o atendimento de diversas patologias, desde a parte neurológica, cardiorrespiratória, adulto, infantil, né? E para motivar os cuidados, né, com o corpo e elevar a autoestima, a gente tem o atendimento pela estética, com tratamentos corporais, faciais, capilares, entre outros. Futuramente, né, o espaço também poderá oferecer avaliação física pelos nossos alunos da educação física. Além de ser uma oportunidade, né, para que nossos estudantes eles vivenciem a prática da profissão desde os primeiros períodos do curso, com formação acadêmica sólida e totalmente diferenciada, a clínica integrada de saúde, ela reforça o nosso compromisso, né, institucional da UNA de também fazer a diferença na vida das pessoas e na localidade onde ela está inserida. A gente realmente fazer esse atendimento para a nossa comunidade. E aí, realmente, é um diferencial e a gente fica muito feliz, né, por essa clínica. Eu espero que em fevereiro a gente esteja já atendendo a todo vapor, presencialmente, né, que a gente já tenha realmente uma condição desse atendimento, tanto pela nutrição, pela psicologia, né, futuramente pela educação física, fisioterapia, pela estética. No mais, né, realmente agradecer a confiança, né, pela Tati depositada. A gente queria muito fazer essa inauguração, um evento grandioso presencialmente, né, mas os planos de Deus, né, a gente teve uma mudança aí por causa da pandemia, mas eu acredito, né, que a gente ainda vai fazer essa inauguração, a gente vai ter a oportunidade de cortar a faixa, de colocar essa placa. Então, realmente é um prazer a gente, né, fazer esse momento agora simbólico dessa pré-inauguração, para a gente depois fazer isso presencialmente. Tá? Queria passar a palavra aí para a nossa aluna Luziene, até para representar os alunos. A Luziene é aluna da psicologia e ela vai falar um pouquinho, né, como que é da importância da clínica dentro aí da formação. Boa noite a todos e a todas. É muito importante, né, a inauguração integrada da saúde tanto para os alunos como para a comunidade, porque para nós que estamos dentro da academia, esse processo é muito importante, porque traz uma prática da vivência e da experiência que a gente está adquirindo através das aulas que a gente tem. Então, é uma oportunidade para nós, alunos aqui da região do Barreiro, que tem a oportunidade de estar atuando como a profissão, né, a futura profissão, dentro da prática da clínica. Então, para a gente será muito importante, não só para a psicologia, né, mas para todas as áreas que vão disponibilizar da clínica integrada. Você está mutada. Muito obrigada aí pelas suas palavras, né? Realmente acho que é importante, né, a gente associar essa teoria com a prática, né, e realmente o aluno poder vivenciar, né, essa experiência que tem na bagagem teórica, na prática, e acho que a clínica vem proporcionar isso, né? Gostaria que dê o suporte dos meninos do NSI, a gente, né, como a gente não pode estar na clínica, ver a clínica como que ela ficou linda, maravilhosa, a gente passar um vídeo que a gente fez para você sentir um pouquinho o que é essa nossa clínica, o que vai ser esse atendimento. Marcos, se você quiser projetar e passar o vídeo para a gente, por favor.
Tá sem áudio, Rose? Está mutada. Desculpa, gente, eu fecho para não atrapalhar o barulho e acabo esquecendo de ligar. Mas, no mais, né, assim, um pouquinho vocês sentirem um pouquinho como que ficou a clínica, linda, maravilhosa, né, realmente de braços abertos para a comunidade do Barreiro, para os alunos. A gente realmente, né, contou com esse vídeo aí com os alunos para auxiliar na gravação, com os técnicos de laboratório. Então, queria agradecer aos técnicos, aos alunos que participaram também, né, da construção e da gravação do vídeo aí. E aí, se algum professor também quiser fazer algum comentário, né, fique à vontade também, para a gente depois passar a palavra aí para a Adriana. Primeira vez que eu vi o vídeo, viu, Rose? Foi surpresa para mim. Ficou legal, não ficou? Ficou muito bom e ainda mais, é produção dos alunos mesmo, né? Então ficou muito legal. Acho que Brenda, a aluna também queria falar, mas a Brenda, acho que ela teve um problema de conexão, depois se ela entrar, a gente pede para ela apresentar também, ela está com um problema na conexão e ela me avisou aqui. Então, assim, a gente, né, vou passar a palavra para a Adriana, mais uma vez agradecer a presença, né, nossa convidada, Adriana de Andrade Solé. Ela vai falar para a gente sobre a governança no setor de saúde, né, durante, após pandemia, a responsabilidade de todos. A Adriana, ela é engenheira eletricista pela PUC Minas, especialista em engenharia econômica. Ela é fundadora do canal do YouTube Governança Já, é coautora dos livros Código de Conduta, na Evolução, Essência e Elaboração, a ponte entre a ética e a organização. Pesquisadora dos temas de governança, compliance e risco, e governança corporativa e gestão de ativos, pela Fundação em Ouro Preto. É professora dos cursos da pós-graduação e do MBA das instituições na IFCE, IBMEC, FUMEC, PUC, Grupo Ânima, das disciplinas Governança Corporativa. É palestrante, consultora e instrutora sobre governança corporativa e administração estratégica para conselheiros da administração em empresas públicas de capital misto, cooperativas de crédito, executiva, CEO e gerente para planejamento corporativo do sistema da Uzi Minas, né? E aí, realmente, o Flávio, que abriu as portas para a gente estar convidando a Adriana, então agradecer também ao Flávio aí, né, por realmente mostrar essa possibilidade, e passo a palavra para você, Adriana, fique à vontade. Bom, gente, é um privilégio muito grande estar aqui hoje, já falei, estou reiterando isso aqui agora com vocês. Vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Tá? Né? É um privilégio, porque vocês estão falando, é uma realização de um sonho, mas a surpresa, quando o Flávio me falou, e depois do contato primeiro com a Rosilene, eu falei assim, gente, olha que coisa mais inusitada que está, né? Além da pandemia ser uma coisa inusitada, eu estou sendo convidada para fazer uma pré-inauguração de uma clínica escola no meio de uma pandemia, num país como o nosso. Quer dizer, vocês estão falando que seria interessante uma festa e tudo, a festa é agora, porque aqui está dando a identidade, o momento, né? Vocês tiveram, vocês não desistiram, continuaram, vai do jeito que tiver que fazer, isso é um plano, dá para fazer, e essas adaptações, né, mostram muito, mas o privilégio é que é uma clínica integrada de saúde, uma clínica escola, gente, isso é fantástico num país como esse. Num bairro como Barreiro, né, atendendo a umas necessidades de uma comunidade, é simplesmente fantástico. Então, vocês estão muito de parabéns, eu me senti muito honrada, né, para estar aqui hoje, e a difícil foi escolher o tema, né, para trabalhar, né, e para a gente poder chamar atenção, né, num momento tão especial que o Brasil está passando, que nós estamos passando, e que não somos nós, né, que o planeta está passando. Então, o inusitado de vocês, né, de principalmente a questão da saúde agora, o quanto ela ficou preponderante nesse negócio todo, né? Nesse mundo todo, nesse cenário todo que a gente está, né? Como minha praia é a governança, né?
é um ponto que eu chamo a atenção, né? Eu sempre estou abrindo as minhas aulas com qualquer que seja, do IBMEC, Fundação Dom Cabral e tudo, chamando a atenção para um cenário que nos diz respeito a todos e que, em cima desse cenário, todos nós temos uma responsabilidade, né? Como pessoa física, né? É como se a gente tivesse, no momento, entre o posicionamento pessoal vai fazer toda uma diferença daqui para frente, sabe? Então, eu gostaria de chamar a atenção, né? E tentei, né? Tentei organizar de uma forma rápida, alguns recados rápidos, né? Nós vamos seguir, eu vou estar falando, depois nós vamos abrir um espaço para perguntas e para a gente debater, que vai ser o mais interessante, mas o recado vai ser uma coisa mais rápida, viu, pessoal? Mas eu acho que é importante, até porque há muito tempo eu estou longe do Barreiro, né? Mas é um ponto também de vocês criarem um link, né? Para onde a gente está indo, inclusive, né? Nas próximas emendas dos cursos, né? Está vindo muita sopa de letrinhas por aí, ESG, Environment, Social e Governance, muita coisa nova aparecendo, né? E eu acho que isso também vai dar uma ideia. Mas não poderia deixar de começar me posicionando no inusitado e o quanto eu me sinto honrada de ter sido convidada num momento tão especial, não só pela EUNA, mas por ser uma clínica integrada entre escola e coisa, e de saúde, que é um ponto que está que tá sendo muito olhado, muito questionado, e mais do que isso, né? Nós temos visto muita coisa equivocada acontecendo na área de saúde. Por outro lado, enche o coração de alegria quando a gente vê uma iniciativa dessa com vocês, né? Fala assim, não está perdido, o mundo tem sua solução, e que tem muita gente, tem muito mais gente boa fazendo coisa do que as equivocadas, né? As equivocadas, estragadinhas, aí tem aí, graças a Deus que vocês estão aí com os psicólogos aí, né? Para ajustar a turminha, né? Ali, então, vamos deixar isso para os especialistas, porque nós temos muita coisa para conquistar e, de uma certa forma, a gente colocar. Eu vou tentar colocar aqui abrir aqui o meu, como é que é a minha apresentação aqui, né? Deixa eu só ver aqui, onde é que está. Eu compartilho a tela, eu tenho que exibir todas as janelas, deixa eu ver onde é que eu estou. Só um minutinho, geralmente eu sou meio Zé Goelinha para fazer isso, tá? Vocês me desculpam. Ah, mas já achei aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu ver aqui, zoom. Vocês estão vendo aí a apresentação, gente? Sim, estamos vendo sim, Adriana. Já tá na parte ali, né? Então, o título, né, que eu combinei com o Flávio na época, né, Governança Corporativa no Setor da Saúde, uma responsabilidade de todos, e aí, aqui tem o meu currículo, né, aí já foi comentado, o mais importante é, hoje, eu nunca imaginei estar numa sala de aula, né, minha vida como executiva sempre foi o meu foco, e de repente você escreve um livro, e esse livro, o de governança, passa a ser referência no mercado, e aí você começa a dar aula, você começa a fazer uma série de coisas, você muda a sua carreira praticamente do mundo corporativo para o mundo acadêmico, consultoria e coisas, né, mais ou menos mais correlatas, né? Mas a docência, né, não era meu foco, né? Eu falo que eu sou uma professora muito mais executiva do que professora mesmo, porque tem aquelas pessoas que nascem para ser professoras. Eu acredito que isso aqui foi consequência de toda uma carreira e do que eu fiz, né, dos livros e tudo, mas a docência, ela dá ela me mostrou um lado de poder inspirar as pessoas, e esse inspirar, você provocar uma mudança na percepção das pessoas, no ponto de vista das pessoas, isso não tem carreira que te dá, não tem outra. No mundo corporativo você não tem essa oportunidade de despertar, né, uma nova visão. E eu espero aqui, né, no final
desse pequeno encontro nosso, eu pelo menos ter despertado em algumas pessoas, né, algum racional diferente, algum ponto que eles não tinham pensado, uma forma de sintetizar muito a forma que eu estou vendo esse momento que nós estamos vivenciando, que eu acho único. Acho que todos nós somos privilegiados de estar vivo, de estarmos todos vivos aqui, né, vivenciando uma pandemia, né, com a importância do inusitado que é, e estarmos conversando sobre a mesma de uma forma muito transparente, sem mimimi, né, de como é que a gente está vendo isso, né, levantando questões que são pertinentes a todos nós e caras a todos nós, né? Então, é um momento, realmente, eu me sinto muito privilegiada de estar podendo estar vivenciando isso com todas as dificuldades, né, que nós todos estamos vivenciando, mas é um momento único na humanidade. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de sair do outro lado, um pós-pandemia, que a gente nem sabe quando a gente vai ter essa pós-pandemia, mas muito melhor do que nós encontramos, né? Nós entramos nela, né? Então, o que eu preparei para vocês? A gente explicar, quando a gente fala em governança, nós estamos falando de 3 instâncias, e essas instâncias estão interconectadas, os impactos do primeiro tempo do coronavírus, que tem muito a ver com o que vocês estão inaugurando hoje, né? E falar muito, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar também de governança do Estado, porque nós temos um SUS, né, que ele é único no mundo, né, onde nós garantimos, a Constituição brasileira garante a saúde como direito a todos os brasileiros e a todos que estão aqui. Isso é único, né? E vocês estão mexendo com um direito constitucional, né? Um dever do Estado e um direito do cidadão brasileiro. E isso não é pouca coisa, né? Isso tem que, de uma certa forma, a gente... Então, vou chamar que é mais às vezes aí atenção, né, em alguns pontos. E para a gente começar, gente, no finalzinho, assim, metade do século, né, do século passado, entre 95 e 90, a gente já começou a perceber uma mudança muito significativa, estava começando naquela época, de uma aversão a condutas aéticas no mundo inteiro, exercitando o conceito de cidadania, posturas muito mais críticas em relação às questões morais. E aí a gente começa a perceber um empoderamento da opinião coletiva. Nós saímos de uma época, né, uma era chamada Era do Conhecimento, que as pessoas tinham até difícil acesso ao conhecimento, às informações, e agora nós temos esses acessos, está todo mundo interconectado, mas nós estamos começando a passar e começando a formatar essa era da consciência coletiva. Consciência coletiva é a turma articulada em função de alguns valores, de alguma coisa. E qualquer que seja a nossa instituição, organização, nós não podemos, em momento nenhum, subestimar a força dessa consciência coletiva articulada a favor de uma instituição ou contra a instituição. Ela pode ser uma tremenda força e tudo. Vocês entrando agora, vocês estão estimulando a participação da comunidade, do Barreiro, né? E a responsabilidade que vocês têm. E mais do que a responsabilidade, o monitoramento de como a comunidade está entendendo o que vocês estão fazendo. Porque a consciência coletiva, se tiver algum mal entendido, essa consciência coletiva, aquela relação de amor e ódio, a gente não pode deixar, e a importância dessa consciência, de vocês estarem monitorando como a comunidade do Barreiro está entendendo o trabalho de vocês, né? Então, isso tem que ter uma transparência muito, isso existe tanto dos professores quanto da organização, né? Quanto do tipo de comunicação que é feito, da interface que é criada, né? Um cuidado muito especial. E quando a gente fala de um sistema que você vai organizar, tá? Ali, vai organizar uma ideia, né? Vocês aí, alguém está bancando essa clínica, né? Então, quando vocês estiverem pensando, né, na manutenção dessa clínica, né, o sistema para garantir a sustentabilidade dessa clínica ao longo do tempo,
quando nós estivermos falando desse sistema que é montado para sustentar essa clínica Londres Bem, nós estamos falando de governança. Porque governança, né, é um conjunto de práticas e sistema, né, para garantir o negócio ao longo do tempo. Tá? E isso, quando a gente fala, e dentro desse pano de fundo, a gente não pode esquecer ou simplesmente negligenciar o poder da opinião pública em relação ao que nós estamos fazendo. Então, exige muito, porque uma coisa a gente está muito preocupado com doença, muito preocupada com ali, mas existe uma imagem que nós estamos passando, inclusive não só de vontade de fazer, mas da qualidade do que nós estamos prestando, que isso vai dizer muito sobre nós, né? Isso vai legitimar muito o nosso trabalho perante a sociedade. Então, a primeira chamada de atenção que eu gostaria de deixar claro para vocês é o poder da opinião coletiva, ou seja, o poder da opinião da comunidade do Barreiro em relação ao que vocês estão fazendo, tá? E a gente tem que entender que mundo, né, antes da pandemia um pouquinho, mas a gente já estava vivenciando um mundo cuja o inusitado, as coisas acontecendo muito forte, principalmente, né, na virada do século, gente, né? Vamos lá, como é que nós começamos o século XXI? Nós começamos o século XXI com, primeiro, mega fraudes nas empresas maiores dos Estados Unidos, o Enron.com, e começamos com o ataque terrorista da queda das torres. O tom do século XXI, gente, foi ataque terrorista de um lado e mega fraude de outro. E de lá para cá, o negócio virou um sarceiro. Porque Brasil, só em 2013, nós tivemos Alstom, Siemens e Petrobras, com problemas de corrupção e fraude dentro delas. O nosso mundo, né, respondendo, né, e estando coligado ali. Só que também na passagem do século, a gente começou a perceber a formatação, né? Nós falamos da consciência coletiva ali, consciência coletiva é baseada numa sociedade em rede, que está articulada, que está falando. E nós começamos a ver uma série de movimentos, né? Começou na Tunísia, Islândia, Primavera Árabe, né? Espanha, Grécia, Portugal, Itália, Estados Unidos, Brasil em 2013. Vocês lembram de Brasil 2013? Por conta de centavos, né, da passagem de ônibus em São Paulo, em 3 dias, né, o país estava tomado pela classe média brasileira, uns meninos de academia lindos, maravilhosos, pintados de verde e amarelo, dizendo coisa com coisa, e era interessante a gente ver naquela época, né, essas redes pagas de televisão, né, aqueles psicólogos, todo mundo, que país é esse, de onde que nasceu esse Brasil que ninguém sabia, porque até então, num ano pré-Copa, né, gente, todo mundo achava e tinha percepção que o Brasil gostava só de carnaval e futebol. E, de repente, estava no meio de uma Copa da Confederação e o brasileiro falando de corrupção, e o brasileiro falando de questão de coisa. E o que chama atenção nessa época, gente, é que todos esses movimentos, de acontecer em todas as partes do globo, todos eles tiveram um fio condutor comum. Todos eles ignoraram os partidos políticos locais, desconfiaram da mídia, não reconheceram nenhuma liderança, rejeitaram toda a organização formal, e todas elas foram sustentadas na internet. E o mais interessante, fizeram das ruas o lugar do povo. Nós voltamos à Roma antiga, à Grécia antiga, que tudo fazia, porque na rua não era lugar de ninguém, a rua aqui, ninguém manda na gente, a gente está aqui porque a gente quer, né? E nós vimos ali o fortalecimento de 2 redes, né? O Facebook na época e do Twitter. E aqui o primeiro contato, né? E o primeiro recado que eu quero deixar, aproveitando essa contextualização, para os meus alunos, né? Para os nossos alunos do Grupo Ânima, da UNA de Barreira, né? Muito bem, todo mundo aqui deve ter Face. Todo mundo aqui tem Twitter. Todo mundo aqui tem LinkedIn. Porque, gente, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram é marketing pessoal. Vocês não têm direito de não estar nas mídias. Sabe por quê? Vocês fazem parte dessa sociedade em rede. Ou vocês estão na mídia,
nessas redes, vocês postando e tudo, ou vocês simplesmente não existem para o mundo que vocês vivem. Eu tenho muita turma de gestão de humanas, né? Gestão de RH e tudo. E é depoimento das minhas recrutadoras, né? Ô, professor, hoje a gente conversa com pouca pessoa, a gente descobre o talento que a gente quer via LinkedIn e descarta 70% via Face. Então, a gente tem que perceber a importância da gente, tá? E a importância do cuidado que a gente tem na postagem, porque somos nós que postamos. O tom que você quer estar ali, né? LinkedIn é o mais atualizado. Se tem alguém fazendo um curso, ou fazendo um curso de formação nisso, ou fazendo aquilo, é a primeira coisa que você abriu o LinkedIn tem que ver. Porque eu quero saber o que você está fazendo no momento. Aí eu vejo o que você está fazendo no momento, eu vejo quem você segue, eu vejo quem quem segue você. Isso aí é um grau de informação pessoal, de marketing pessoal que tem. Não dá para estar fora das redes. Tá? Simplesmente porque vocês fazem parte dessa sociedade muito mais do que eu, né? Então, esse é o primeiro ali. Não é questão de gostar ou gostar. Ou está morto, pode escolher. Aí é opção pessoal, né? Aí cada um vai dizer como que a gente vai estar. E o que tem muito a ver conosco, e principalmente com a saúde, gente, é que nós estamos vivenciando numa sociedade meio estragada. Uma sociedade, mas quando eu falo isso, é quase que doente, porque o tal do fake news, a gente pega tanta informação que a gente sabe que não tem pé nem cabeça, que é um negócio complicado. Então, a gente ter fontes reais para seguir, para a gente ver e tudo, a gente tem que ter esse filtro, né? Porque, por exemplo, o meu livro de governança é esse aqui, ó. Está na 7ª edição e eu estou lançando a 8ª agora no primeiro semestre. Eu tenho mais de 1.800 fontes. Isso aqui é um livro de referência, mais de 1.800 fontes. Como é que eu atualizo um livro desse com 1.800 fontes? Por onde? Via Twitter. Eu sigo todas as minhas fontes via Twitter. Eu sei que Harvard está lançando em governança. Na hora que lançou, eu estou recebendo meu Twitter que eles lançaram um documento, uma pesquisa de governança. É só clicar, baixar e depois eu vejo. Né? Então, a gente sabendo utilizar, né, essa questão do filtro das redes é uma coisa muito importante que a gente tem. E, complementando a fase do fake news, né, pessoal, nós estamos vivenciando uma civilização de espetáculo. Não vale a desgraça de um incêndio no CT do Flamengo. A câmera da televisão tem que focalizar os pedacinhos tosquiados, saindo sangue, o sofrimento. É uma sociedade que está privilegiando o errado, a dor e tudo. É difícil a gente ver alguma coisa que contraponha a essa coisa. E nós estamos falando né, de saúde, né? A importância de coisas que nós vamos falar daqui para frente e a responsabilidade de vocês fazendo essa clínica escola, né, integrada à escola, ligada à saúde. É de uma importância espetacular essa iniciativa de vocês. A partir de março, todos nós começamos a ter o contato com o tal do coronavírus, um vírus. Uma coisa que você nunca viu, você não enxerga, altamente democrático, que não sabe quem pega, pega todo mundo, e do jeito que pegar, leva à morte, com uma letalidade violenta, né? Capaz e com a força de colocar o planeta de joelhos, fazendo exatamente as mesmas coisas. O mundo inteiro usando máscara e usando o gelzinho para poder fazer que parece que isso... E distanciamento. Intocou todo mundo dentro de casa, com uma força violenta, e isso foi assim, muito rápido, né? O mundo inteiro, o planeta inteiro nessa situação, né? E aí a gente começa a ver uma série de coisas, né? Onde é que é isso? A força de um movimento desse, que podia... nenhum militar conseguiria alguma coisa dessa para as pessoas fazendo a mesma coisa. Nós estamos falando de saúde. Vocês imaginaram a dificuldade de uma Índia, né, do país Índia, na questão da água e de lavar a mão? Porque eles comem com a mão. Olha o quanto para eles, é cultura deles, nada de errado, eles comem com a mão.
Quer dizer, como que para eles lavar a mão, colocar álcool né, ter o gelzinho, para eles é muito mais difícil do que nós. Então, mas está todo mundo no planeta assim. E o que, que a gente começa a perceber, né? O coronavírus, de cara, ele criou algumas coisas muito interessantes, né, que a gente começa a perceber, né? Primeiro, ele criou uma transversalidade no que a gente entendia de globo, de planeta, de coisa, né? Chacoalhou tudo, né? A dificuldade que eu tenho de usar uma máscara, a dificuldade que eu tenho, né, de estar dentro de casa e tudo, é a mesma dificuldade, gente, que a cidade toda está tendo, que os estados todos estão tendo, que o país está tendo, que o mundo está tendo. Então, através das minhas dificuldades, de como eu estou entendendo esse movimento, a gente consegue entender o que está passando nos países, no mundo, nos continentes, porque é todo mundo na mesma coisa. Por outro lado, né, gente, nós estamos a cada expediente sendo convidados a aumentar o nosso grau de resiliência. Conceito de resiliência, capacidade do corpo físico levar a cacetada e voltar ao estágio original. A gente acorda de manhã, vem uma notícia, a gente é passado no turbilhão. Quando a gente consegue levantar a cabecinha na hora do almoço, assim, agora eu vou poder descansar vem uma outra traulitada e você cai de novo. Você vai levando caldo atrás de caldo e a gente vai perdendo. A gente não tem tempo nem para raciocinar daquilo que você passou, porque a cada hora é uma surpresinha nova e altamente, né, preocupante, porque te tira o piso e é alguma coisa. Então, desde março, nós estamos com essa questão de aumentar nossa capacidade, né, nosso grau de resiliência. Com uma certeza, né, gente? Todo mundo, as empresas, a clínica daqui para frente vai ter isso, ela tem que sobreviver ao coronavírus de qualquer forma. Nós temos que sobreviver, nós temos que garantir a nossa integridade. E no caso de pessoas, gente, quando a gente fala de integridade, nós estamos falando de integridade física, mental, emocional, todas elas, está todo mundo assim, né, sendo muito questionada. Antes de ontem, eu vi, por exemplo, né, numa das empresas em São Paulo, eles criando a diretoria para a saúde mental dos funcionários. Olha o quanto é diretoria. Diretoria significa uma instância ligada. As pessoas estão com medo de morrer, as pessoas estão com paura, as pessoas estão vivenciando um momento altamente preocupante, porque tem muita gente que não consegue ficar sozinha dentro de casa, as pessoas não foram acostumadas nessa introspecção de você ficar mais fechada, e ao mesmo tempo, né, as pessoas estão morrendo de medo, que tem síndrome de pânico, tudo. Então, tá um negócio muito estranho, e essa questão de você garantir a integridade, em todos os aspectos que da palavra integridade, é uma das coisas que a pandemia deixou muito claro. E tem a questão também da sincronicidade, né, que eu acho que aqui é um movimento que começa, e que eu acho que se tem um ponto muito positivo nessa pandemia, é essa percepção, né, que nós somos todos um. Nivelou todo mundo na régua e baixo. Então, a questão, hoje você usa uma máscara, gente, para você se proteger, mas você tem a consciência hoje que você está protegendo o outro. A gente começou a ver o outro nas nossas relações no dia a dia, a importância do outro, né? E isso está fazendo está criando uma introspecção, está criando uma forma da gente ver o mundo muito diferente. Porque a gente estava num ritmo tão alucinante, que fazia coisas, milhares de coisas, que a gente não via o outro, a gente não escutava o outro, a gente, né, não percebia o que estava acontecendo. Agora todo mundo dentro de casa, todo mundo via online, tudo, a gente está com essa percepção, né, com essa possibilidade de fazer essa introspecção, né? E aí a gente começa a perceber o momento, né, e a perceber outras coisas no lado da vida que a gente estava desatento por eles, né? Agora, agora também tem nessa pandemia alguma coisa de apocalíptica, né? Porque se a gente notar que em 1720 nós tivemos a praga de Marcela, 1820 nós tivemos a pandemia da cólera,
1920, a gripe espanhola. E 2020, o coronavírus, é uma coisa meio fatalística, né? Uma coisa assim meio esquisita, né? Parece que é aquela coisa sazonal, cíclica, que a humanidade precisa dar uma parada para dar uma olhada, né? Agora, é uma crise, né? É uma crise, né, que de uma força, inclusive em outros aspectos, e falando agora do econômico, né, que ela conseguiu, nos primeiros meses, interromper um crescimento ininterrupto da Ásia por 60 anos. A Ásia vinha crescendo ano após ano, gente, e era assim, ascendente. O coronavírus já interrompeu essa dinâmica, né? Então, nós vamos ter uma crise que a gente já está percebendo muito mais severa do que vem por aí, com consequências muito mais severas do que tudo que a gente já viu até hoje. E o que é mais interessante, os comportamentos mudaram. Funcionário em home office está tendo a noção da importância das coisas que ele faz. Os nossos alunos também estão tendo a importância daquele conteúdo que precisa ser passado para ele. Então, o comportamento das pessoas começa a mudar pelo um grau de percepção, né, que ele não tinha. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, né, tem um livro que chama As 21 Questões do Século XXI, do Hariri, né? É um visionário, escreveu o Homo Deus, Homo Sapiens, né? Ele conta a história da humanidade antes desse problema, depois para onde vai. E teve um dos pontos desse 21 Questões do Século XXI, quando eu li, que me irritou profundamente. Ele falou que uma das questões era a questão das pessoas no século XXI. E a tese dele era o seguinte: no século XX nós tivemos todo um processo, movimentação para incluir as minorias, né? Para aumentar, né, ali o acesso acima da linha da pobreza, que foi uma coisa muito ligada à inclusão. Mas que o problema do século XXI seria a irrelevância das pessoas. Por causa do inteligência artificial, essas coisas todas que a gente vinha aqui as pessoas iam perder o valor, aquela coisa toda. E essa pandemia, para mim, já jogou essa teoria no chão, porque as pessoas nunca se perceberam e a humanidade nunca se percebeu tão importante, e essa sincronicidade, essa questão de somos um, a gente sabe, ou todo mundo faz a mesma coisa para tentar sair disso, ou todo mundo vai estar morto. Então, nós criamos a importância, né, o ser humano, a postura do ser humano, né, as escolhas que a gente faz aqui, ela tem uma decisão muito importante, elas têm uma importância muito grande daqui para frente, né? Então, a questão desse comportamento que está tendo, e que nós só estamos apenas começando, né? E falar em governança, gente, a gente tem que pensar assim, qual a instância de governança que nós estamos falando? Porque nós estamos falando de governança global, dos países, e governança corporativa. O que chama a atenção, e a gente falar agora também, né? Entendendo a clínica como uma instituição que está sendo trabalhada, né? Uma organização que está sendo montada, né? Quando a gente fala em governança, nós estamos falando em 4 valores considerados irrecusáveis. Nós estamos falando da importância de conformidade legal, nós estamos falando da transparência, de uma prestação responsável de contas à sociedade e do senso de justiça com todos os stakeholders. Um processo de governança, seja ele em qualquer uma dessas instâncias, ele vai bater nesses 4 valores que são irrecusáveis hoje para nós. É garantir isso e tudo. Então, falar em governança da Clínica Integrada de Saúde do Barreiro, eu tenho que falar que eu não me permito estar fora em algum momento de qualquer coisa fora da lei. Até porque qualquer pisada no tomate, qualquer vacilo em termos de prestação de contas fiscais e tudo, é o CPF dos gestores que está em júdice. É o compliance chegando com muita força. Então, hoje não tem condição. Então, conformidade legal, transparência, a gente se mostrar de uma forma transparente, até dizer não, a gente ter noção, né, do tamanho da pernada e das coisas que a gente vai fazer daqui para frente,
uma prestação responsável de conta, está totalmente preparado, qualquer questionamento de qualquer pessoa, de qualquer stakeholder, a gente ter subsídios, né, para dar isso, e o senso de justiça. E aí nós estamos falando de pessoas. E aí a gente está falando de acolhimento. E aí a gente tem que falar a que nós viemos fazer com aquele serzinho que está chegando na clínica e a gente sabe, lá Deus, a situação emocional e tudo ali. Então, como é que vai ser todo esse senso de justiça, para quem nós vamos atender, quais são os requisitos para fazer ali. E sem contar que nós estamos numa sociedade, liberdade alta, todo mundo fala o que quiser, todo mundo faz o que quiser. Né? Então, governança global é do planeta, governança dos países, né? É dos países praticamente dito, e governança global, pessoal, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí nós temos o problema da pobreza, igualdade de gênero, a questão da água potável, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Governança global é a sociedade civil planetária que se auto-organiza para tratar de temas que são caros a todo mundo, tá? E isso é uma coisa importante quando a gente pensa em OMS, Organização Mundial de Saúde, FMI, ONU. Essas são organizações da governança global. Elas não têm dono, elas não pertencem a um país, mas diz respeito a todo mundo, né? E elas estão ali. E aí a gente fala de empresas nessa governança, né? Depois, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós temos 2 grandes eventos que o Brasil ele acolheu, né? Que foi o ECO 92 e Rio +20. Qual que foi a diferença dos dois? No ECO 92, os países disseram o seguinte: nós vamos cuidar do planeta, do carbono zero, nós vamos fazer as coisas. Depois, quando aconteceu o Rio +20, eles foram fazer o balanço do que tinha sido feito, e pouquíssimas coisas tinham sido feitas. Ou seja, né, houve meia-culpa dos estados, nós fizemos porque nós não tínhamos por recurso e tudo. Aí entra em jogo o quê? As grandes empresas dizendo assim: nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos assumir boa parte, as 50 empresas firmaram juntas um manifesto que elas iam trabalhar. A partir daí, nós vimos empresas como a Toyota terem a seguinte missão e visão. A missão da Toyota hoje, montadora, liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Ela não quer fazer carrinho mais. Ela está trabalhando naquilo que é caro, mobilidade urbana. A gente vê uma Shell. Gente, por que o símbolo da Shell é uma concha? Porque a Shell começou transportando pérola do Oriente para o Ocidente. De repente começa a Revolução Industrial na Inglaterra e eles perceberam que a rota era a mesma de você trazer algumas coisas que eram importantes por combustível. E daí eles passaram por combustível, e daí eles passaram a ser uma petroleira, e aí tal, é uma empresa assim, que o tempo todo ela trabalha. A Shell hoje é ser a empresa que maior ajuda o planeta a ser um planeta limpo e de energia limpa, né? E ela já está desenvolvendo toda a plataforma limpa dela dentro do Brasil, né? Fazendo umas experiências, vai rachar de ganhar dinheiro de petróleo, mas ela já está desenvolvendo toda essa capacidade de energia limpa. Então, a gente vê, né, a importância desse movimento e desses objetivos globais, né? E aí a gente continua, né? Quando a gente fala em governança do Estado, aqui, e por que eu estou colocando isso aqui? Eu vou partir para um momento que eu vou chamar a atenção da visão do Estado, como nós somos vistos, porque se nós estamos trabalhando com saúde, nós temos que ligar com isso, a gente não pode subestimar a forma como as pessoas e o mundo nos enxergam hoje pela nossa história recente. Então, se a gente pegar a governança do Estado, o Banco Mundial, ele avalia o Brasil, né, e todos os países que fazem parte do ranking, em seis indicadores de governança. Liberdade de voz e voto, prestação da responsável de contas, olha aqui, o item 1 é governança no foco, tá? Os países do OCDE, os mais ricos do mundo, 88, países da América Latina, 60, Brasil, 61. Estabilidade política das instituições legais, 75
58, Brasil 32 abaixo da média. Efetividade do governo, 85, 52, 36. Qualidade do ambiente regulatório, 85, 55, 40 abaixo da média. Aplicação efetiva das leis, 86, 51, Brasil 44 abaixo da média. Controle da corrupção em todas as manifestações, 83, 54, 40. Média brasileira, 42. Boa notícia nisso aqui. Tem gente pior do que a gente. É a única. Se isso for uma boa notícia, né? Muito bem. E, principalmente para a área de saúde, isso aqui é uma tristeza, e eu falo isso com o coração sangrando, mas é a realidade. O Brasil é considerado o benchmark mundial em corrupção no quesito capilaridade. Não só satisfeito de nós esgarçarmos a relação pública e privada durante 30 anos nesse país e deixar isso, de nós acabarmos com as nossas instituições, né, com a qualidade das nossas instituições, nós conseguimos exportar o nosso jeito de fazer corrupção para 28 países. Ninguém chegou tão baixo nesse quesito. Esse ano nós tivemos o último ranking, né? Mantivemos a mesma posição do ano passado. E aí o que chamou a atenção dessa turma internacional da transparência organizacional? O Supremo Tribunal Federal praticamente paralisou durante metade do ano todo o sistema de combate à lavagem de dinheiro. Olha o povo brasileiro, o cenário só não foi menos desolador graças à forte reação da sociedade e das instituições brasileiras no combate a isso, né? Então, esse é um pano de fundo que a gente precisa saber que todo mundo que vai encontrar, principalmente os gringos, vai nos ver dessa forma, que é as informações que eles têm. E as nossas instituições, elas têm que fazer um esforço hercúleo para dizer, nós estamos na esparrela, mas não fazemos parte delas. E quando a gente fala de governança, nós estamos falando desses 4 valores que a gente precisa estar preparado aí. Vamos lá. Com a Covid-19, a percepção da corrupção aumentou ou diminuiu? O que vocês acham? Os respiradores chegaram no lugar que tinha, gente? Nós nunca vimos um monte, né? Nós nunca vimos uma força planetária de ciência e tecnologia, de universidades, todo mundo junto, buscando um retorno, né? Buscando uma vacina, né? Pesquisando uma vacina, todo mundo junto e dinheiro sendo colocado para o estudo dessas vacinas o mais rápido possível, né? Vimos uma série de coisas. A corrupção, a percepção da corrupção, principalmente no Brasil, aumentou ou diminuiu com a Covid? A gente viu coisas, por exemplo, de compras absurdas, com preços absurdos de respirador, de não sei o quê, né? O dinheiro sendo desviado, né? Eu tiro o dinheiro das empresas para uma determinada coisa na saúde e o dinheiro não chegava na saúde. E não chegou na saúde. Então, não basta a desgraça de uma pandemia. Nós temos que piorar, né? Esse é um contexto que nós, como brasileiros, nós temos que levar em consideração que é isso que está aí. E por isso uma iniciativa como a de vocês, ela vem na contramão de um esquema desse tipo. Nós estamos montando uma clínica escola. E isso, nesse mundo, com essa coisa, é uma coisa completamente inusitada. Isso é um diamante sendo criado. E a nossa responsabilidade de quem está criando isso num pano de fundo como esse é muito importante. E nós não podemos vacilar em nada, não podemos vacilar em prestação de conta, no esquema de transparência, na forma e na visibilidade que o nosso pessoal está tendo. Tá? E o que nós vimos? Até antes da pandemia, a gente falava isso. Quando a gente fala de transversalidade, isso aqui é quando a gente mostra que a pandemia, ela chacoalhou tudo. Ela juntou tudo, governança corporativa, institucional, governança dos estados e governança global. E o que a gente está percebendo nessa questão da transversalidade nas 3 instâncias de governança. Nós estamos falando da resiliência no processo da gente, né, aumentar o nosso grau de resiliência, a importância de nós garantirmos a nossa integridade
física, moral, psicológica, mental, toda ela, né? E essa questão da sincronicidade, né? Que essa percepção de que somos todos um, né? A gente já, junto com os valores de governança, nós estamos começando a ver esses fundamentos agora que estão mexendo com todo mundo e que nós temos que, de uma certa forma, dar o retorno a isso, né? Aqui nós já falamos do que significa cada um, como vocês vão ter acesso a isso aí, pode estar distribuindo isso para quem quiser, viu, Rosilene? Aí para a gente, para os professores ali, Obrigada. Né? E a gente vai ver. E aí a gente vai falar um pouquinho da definição de governança. Já estou quase acabando aí essa primeira fase, né? O que é uma governança do Estado, gente, né? É o sistema pelo qual, e aí você se inclui, porque vocês estão falando de saúde e nós estamos falando de bem, de direito, né? De direito do cidadão brasileiro, né? E de dever do Estado, né? Quando a gente fala de governança do Estado, governança da saúde, nós estamos falando, né, de um sistema pelo qual todas as organizações de saúde são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo quem? Os relacionamentos entre a sociedade, a alta administração dessas organizações, os servidores ou quem estiver com vocês, os colaboradores e o mais ainda, né, a importância da gente ter ordens de controle, órgãos de controle, né, a questão de ter uma auditoria, de ter um compliance dentro das nossas organizações. Uma governança do Estado, gente, tem como propósito principal, e o propósito de vocês quando vocês montam uma clínica é conquistar e preservar a confiança da sociedade por um meio, né, um meio de conjuntos eficiente de mecanismos que vão assegurar o quê? Que as ações que vocês estão fazendo no dia a dia daí, né, dessa clínica, e sejam sempre alinhadas no interesse público. É por isso que vocês existem, para atender o quê? O interesse público. Quando a gente vê uma empresa do lado de cá, a gente fala mais ou menos a mesma coisa, só que eu vou atender o acionista. É muito diferente de atender o interesse público. E vocês estão mexendo com saúde, isso é a coisa mais importante, né? E aí, gente, por que a gente chama atenção nessa abordagem, né? Responsabilidade de quem está... O que está vindo por aí, tá? Muito bem, nós chegamos numa determinada situação, veio a pandemia, antecipou home office, antecipou uma série de coisas que nós vimos, né? A gente vinha acontecendo, a gente via que estava acontecendo, era o que eu estava conversando com o Flávio logo, de repente, em 15 dias, todo mundo estava trabalhando, nós estamos com aula online, aula síncrona aí, né? E o que aconteceu? Que já está chegando, e a pandemia já jogou isso no colo da gente, né? Uma sopa de letrinha chamada ISD, né? O I é de environment, que a gente tem que entender aqui a questão do ecossistema, né? O ecossistema passa a ser a coisa mais importante. Ela já está tendo. Então, quando você vê uma Toyota pensar em mobilidade urbana, quando a gente vê um porto de Imbitubas, por exemplo, né, que você vê um porto carregando ali em Imbituba, em Santa Catarina, mas você vê uma baleinha com filhote nadando do lado do porto, do lado do navio que está sendo carregado, e você vê ali toda uma sociedade de pescadores ali, né? Então, quando você analisa que você já tem cidades, nossa, né, a questão do ecossistema, né, um porto, uma atividade privada, né, um porto, né, uma atividade que possa até ser estatal também, que tenha e que saiba a importância dela no ecossistema marítimo, porque Porto de Imbituba, por exemplo, é o lugar do acasalamento, né, das baleias francas, né? Quando você tem todas as empresas e as organizações pensando nisso, na importância disso, você já está trabalhando no ecossistema planetário. Gente, o S é de social. E o que está mais em voga e vai ficar cada dia que passa mais importante é a saúde, é o S de saúde. aí, gente, a gente tem muitas interlocuções, eu converso com muita gente, né? Eu tenho grandes amigos, e tenho dentro dessa faixa de amigos, eu tenho os arqueólogos, né? E é interessante que
no meio da pandemia, a gente fica conversando para ver como cada turminha, cada segmento está vendo, está percebendo, para a gente ver se a gente não está se tornando bicho grilo, né, com uma visão muito torpe do que está acontecendo, né? E uma das coisas que ele mais, que essa turma dos arqueólogos me falaram, isso tem uns 3 meses que eles me falaram, era o seguinte: olha, Adriana, nós estamos começando a perceber que pandemia agora vai ser o normal. Eu falei, você está ficando doido? Pandemia, seu nome? Vocês endoidaram o cabeção, não tem chance. Ele falou assim, escuta, está tendo os desgelo dos polos, da Antártica e do Ártico, né? Dos polos ali. O que nós estamos vendo? Nós que trabalhamos, os meus colegas da Unesco que estão lá estão vendo o seguinte, está tendo desgelo e nós estamos chegando em múmias dinossáuricas, em pessoas, né, em múmias assim daquela turma, né, da pré-história. Quando vai chegando nele, o que vai sendo liberado de vírus e bactérias, a gente não sabe. Mas é vírus e bactérias que era preparado para o corpo humano daquela época, se é que tinha ali, né? E que se isso vai, a gente não tem noção como a gente vai fazer. E eu, assustado, falei, eu espero que vocês estejam erradas, não vai ser isso, o calor está demais, a gente vai. E eu sou conselheira de administração, né, da Companhia de Gás de Santa Catarina. Eu faço parte do conselho, né, que a gente direciona as empresas, é a instância máxima de um processo de governança. E um colega meu, de conselho também, ele faz parte da Mitsui, que é uma empresa japonesa de exploração de gás e tudo. E a Mitsui já está trabalhando com a pandemia 21. Essa percepção dos arqueólogos, gente, é uma coisa. Agora, quando você tem uma empresa transnacional já trabalhando nos cenários dela com pandemia 21, o negócio já é muito mais palpável do que uma percepção de arqueólogo. E aí, de novo, gente, a importância da saúde, da gente aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para aprender o que nós temos que aprender, para organizar, para fortalecer os nossos controles, porque se essa turma tiver certa, nós temos que estar preparados. E o quanto vocês que estão sendo trabalhados, formados na área de saúde, na área de pessoas, o quanto vocês, a cada dia que passa, vão ser mais importantes e quanto vocês precisam ser mais responsáveis e mais cientes do posicionamento de vocês em relação ao que vocês estudando e nós, como professores, na formação e de inspirar vocês a fazer a coisa correta no lado correto. Porque nós estamos numa sociedade dividida. Ou a manutenção das coisas equivocadas que sempre aconteceram e que ganharam força nesses últimos anos, ou uma onda nova que está chegando. Para que lado nós estamos julgando e inspirando os nossos alunos? E o setor de saúde é o que é mais impactado por coisas equivocadas dos grandes laboratórios, com os nossos médicos, o preço das coisas e tudo. Como é que nós vamos ligar, né? E a nossa responsabilidade como educadores, aí eu estou falando para os gestores, para os diretores, né, dessa instituição que nós estamos conversando aqui, né, as nossas escolhas, porque nós estamos formando pessoas, nós estamos inspirando aluno a querer fazer as coisas e tudo, para que lado nós vamos estar dirigindo essa turma. E dar para eles uma robustez, né, uma garantia, né, uma margem de manobra para eles fazerem. Né? Porque está vindo uma turma diferente daí, né? Uma turma com uma percepção completamente diferente, né? Já totalmente interlocutada, né? Interconectada, mas que essas observações e essas escolhas, né? E é o tipo de escolha que é uma escolha pessoal, né? A gente passa pelo mundo corporativo, a gente passa pela vida, ou a gente deixa uma fedentina por onde a gente passa, ou a gente deixa um estilo, né? As pessoas podem até não gostar da gente, mas elas não podem ter dúvida de que pessoa que nós somos, quais são os nossos valores e como é que a gente faz. E isso a gente vai dando esse tom a cada dia, né, cara?
Então, preparar os nossos alunos para fazer o que eles precisam fazer na competência técnica deles, mas nós não podemos também criar pessoas juninhas demais, achando que o mundo é uma maravilha, que é uma cor-de-rosa, que tem Papai Noel, porque não é, e criar para eles uma bagagem, ou pelo menos o mínimo de coisa, né, de bagagem interna, em termos de valores, para eles se bancarem na hora que a coisa estrupiada chegar para eles, eles tiverem que tomar, né, uma decisão, para que lado eu vou. Isso acho que faz parte da escola, a gente criar essa robustez interna ou estimular essa robustez interna de uma sociedade diferente. Uma turma que já chegou diferente, uma turma muito imediatista, uma turma muito sensível, nada pode, né? Então, e para lidar com problemas que nós estamos falando, a turma precisa encarar as coisas com uma fortaleza interna muito grande. Eu acho que as nossas escolas têm isso. Então, a responsabilidade de gestores e diretores é como é que nós vamos estimular isso e para que lado nós vamos, de uma certa forma, direcionar os nossos alunos em relação aos alunos, né? Perceberem que vocês estão num ponto e a importância do que vocês estão fazendo daqui para frente. A questão da saúde. E nós, como cidadãos, né, gente? A gente tendo vivenciar esse momento que nós estamos vivendo da melhor forma possível, né? Entendendo a gravidade dele, mas também a beleza dele, né? Todas as oportunidades que eles estão nos trazendo para um novo pensar, uma nova percepção em termos de planeta e tudo, né? E a gente decidir, porque a cada hora a gente decide o tom que a gente está dando, né? E eu acho que esse é o grande privilégio de nós estarmos vivos, né? Neste momento, onde o planeta inteiro, todo mundo está numa régua embaixo, né? O planeta inteiro está passando pelas mesmas coisas, da mesma forma, e tendo que responder a isso praticamente com as mesmas atitudes, né? Eu acho que para a gente começar a conversa, eu acho que esse era o pano de fundo e seriam alguns pontos que eu gostaria de ter chamado, né? Como o Brasil é visto, a questão da governança nas instâncias, como nós somos, e a responsabilidade de nossa, né, enquanto educadores e alunos e cidadãos que estamos crescendo no mesmo contexto, né, ali juntos, né, pelo menos que se a gente possa direcionar numa direção mais comum e melhor para o planeta como um todo. Eu fico por aqui, por enquanto, aguardando aí as interlocuções, as perguntas, ou né, os contrapontos, se forem necessários, né? Os contrapontos, porque eles são muito importantes, né? É a questão do diferencial, da gente chegar e tá todo mundo aí. E as pessoas não estão aguentando contraponto, e eu quero contraponto porque eu acho que neles a gente cresce, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e vamos começar aí a discutir. Né? Se tem alguma coisa que não faz sentido, que eu naveguei na maionese, professor, Adriano, se dessa vez você bateu fora da trave, porque, olha, foi totalmente, não tem nada a ver e tudo, você está completamente fora do contexto. Vamos nessa, porque nós estamos crescendo e nós estamos juntos nessa também, né? Mas era isso que eu gostaria de trabalhar para vocês. Um beijo e vamos conversando. Pois não, Rosilene? Adriana, na verdade, né, queria mais uma vez agradecer, né, a brilhante explanação. Eu acho que é um tema que é de suma importância, né, e relevância, como a gente já conversou antes por telefone, acho que para várias áreas, né, da formação, principalmente nesse momento, né, da pandemia que a gente está vivenciando, e principalmente esse pós-pandemia, né, como que a gente vai estar trabalhando com essa questão da governança, como que a gente vai fazer, né, um questionamento que você coloca durante a sua explanação. Essa gente teve mais ou menos corrupção no Brasil, né, durante esse momento aí dessa pandemia. A gente vê muito aí pelos hospitais de campanha, né, que foram montados, desmontados, realmente com superfaturamentos, né, realmente sem um mínimo de planejamento. Hoje a gente vem aí o Rio voltando com colapso novamente e com os serviços desmontados, né? Então realmente a gente vê que não houve um planejamento, não houve uma organização nesse sentido. Então, acho que sim, a gente precisa trazer muito esses temas, né, para discussão dentro de sala de aula, dentro da nossa prática, né, com os nossos alunos, porque muitas vezes eles vão ser gestores e vão trabalhar, né, com isso e precisam realmente terem, né, condições para
poder realmente trabalhar com essa temática. Então, no mais, agradecer. Eu acho que foi muito rica, né, e a gente vê realmente de suma, principalmente para alguns cursos, né, como que esse tema é realmente importante. Está aberto para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer algum questionamento, né, a Adriana está toda à disposição de vocês. Alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Foi tão bola fora assim, gente? Pelo amor de Deus! Flávio, você me desculpa, eu acho que não atendi as expectativas, viu, Flávio? Vamos lá, Lu. O povo é tímido mesmo, daqui a pouco eles começam a falar. Será? Vamos lá. Lu, você está aí rindo, manteve a câmera toda ligada, balançava a cabeça de vez em quando, fazia a cabeça assertiva, algum comentário? Eu achei muito bacana o tema e a forma que você trouxe para a gente, porque nesse momento aí que a gente está vivendo a pandemia, inclusive eu até falei assim, que parece que você até leu o que eu escrevi essa madrugada, que eu falei exatamente sobre isso, porque algumas palavras que a gente vai guardar em relação, que a gente falou esse ano, né, assim, desde o início da pandemia, que é resiliência, altruísmo, né, que a gente descobriu, a sororidade. Então, assim, nós, dentro das nossas casas, a gente acabou trabalhando mais e descobrindo mais as pessoas, né? E colocando em prática essas palavras que, para alguns, a gente sabe que nem sabe o significado, mas, de uma certa forma, atuou para que isso acontecesse, né? E na sua fala você falou exatamente isso. Então, eu acho que a gente aprendeu muito e foi mesmo uma oportunidade, e está sendo, né, de estarmos vivos e participar desse processo todo. E eu acredito muito que a clínica, mesmo virtual, ela já atua de forma ativa, porque a gente está aqui, mas a gente consegue estar perto do outro, né? Estar próximo, conversar, ouvir e cuidar dessas pessoas. E eu acho que essa responsabilidade de governança global que você trouxe, ela tem um papel importante também como humano, né? Então, assim, até quando que eu posso fazer algum daqueles 17 passos lá para contribuir para uma para o global, para o total, né? Então, eu acho que foram pontos muito importantes que você trouxe, e eu acho, sim, que a gente sai na frente quando a gente se prepara para atuar dessa forma, né? Sabendo que a gente precisa de ter esse ecossistema, né? E tá atuando dentro da área da saúde e com esse pensamento no global. Então, eu assim, eu gostei demais da sua palestra. Estava participando, assim, achei muito bacana mesmo. Parabéns pelas suas palavras. Te agradeço. Eu te chamei, né? Você também não podia me deixar numa situação meio, né? Te agradeço aí o carinho do acolhimento, Lu, tá? Desculpa eu ter te exposto aí a falar, mas pelo menos, né? Alguém tinha que dar um play, né? Não, mas eu tô aqui para isso mesmo, estou aqui para colocar a cara para bater, vamos lá, né? Para trazer essa proximidade nesse processo. Então... Obrigada, querida. Tá? Adriana. E Lu, não, fiquei encantada pelo resumo aí que a Lu fez, pelas reflexões. Parabéns. Né? Já mostra que é uma aluna diferenciada. Totalmente. Obrigada, professora. É a visão, obrigada, né? A turma de saúde tem um jeito, um DNA diferente, né? É bem diferente. Eu acho que tem essa questão, né? E os servidores públicos, né? Tem outro DNA, mas quem mexe com saúde tem que gostar de gente, né, gente? Tem que gostar de resolver problema de gente.
É tem que ter, verdade. tem que fazer, aquilo ali é uma missão, né? É uma missão, né? Não é todo mundo que é perfil, inclusive, né? Não é todo mundo que é isso, ou vê isso, ou entende, mas são pessoas de perfis diferentes. Só que é um perfil diferente que a gente pode ter como DNA, mas a gente está dentro de um contexto que a gente não pode ser juninha demais de achar que não existe. Verdade. A gente tem que saber encarar um não e falar, isso aqui tá louco, você tá aqui, olha a imagem da minha coisa, como é que vai ficar? Não posso fazer isso, né? E eu acho que essa dosagem, né, que nós, como educadores, nós temos que saber dar. Nós temos que dar esse limite, a margem de manobra, né? Olha, a partir daqui o negócio começa a complicar para o seu lado. O seu CPF pode ser... Porque hoje, gente, com as leis de compliance que a gente está falando e tudo, a minha abordagem em sala de aula é o seu CPF, qualquer vacilo, qualquer assinatura sua, assim, o seu CPF tem júri. O que significa que você pode estar respondendo a processo civil criminal, você pode estar com os bens bloqueados e pode até ser preso. Então, não tem chance, não tem opção de não fazer e de não tomar cuidado. Senão é zeguelice demais, é você ver uma realidade e não querer enfrentar. E nós não podemos, tá? Principalmente quem mexe com saúde, quem mais tem que entregar um trabalho no nível que vocês entregam. Vocês estão trabalhando com gente. Não pode ter negligência nisso. Vocês têm que saber e estar preparados a prestar conta de tudo que vocês fazem da melhor forma possível. Né? A imagem e a credibilidade de vocês é o ativo maior dessa clínica. E isso tem que ser construído, porque vocês estão montando ela agora. E quem vai dar o tom disso são vocês. São os gestores e diretores atuais, os alunos, né, que a gente conseguir direcionar, a percepção, o trabalho com a coisa. Não é uma coisa fácil. E não acontece assim porque simplesmente montou. Isso tem que ser construída dia a dia, questionada dia a dia, medida o dia a dia, né? Porque qualquer equívoco, qualquer percepção equivocada pode colocar essas duas, né, esses dois atributos hoje, que é muito importante para uma entidade de saúde, né? Credibilidade, né? Então, eu acho que imagem é uma coisa muito importante. E a parte comportamental, né, Adriana, que você traz também para reflexão, as soft skills. Hoje a gente desliga, a gente que está em cargo de gestão, por questões comportamentais, são excelentes técnicos, né, sabem operar, sabem fazer, mas não tem ali inteligência emocional, controle emocional frente a alguma frustração. Eu mesma estou fazendo agora um processo seletivo de coordenador, onde que eu fui lá para ver meus candidatos. Recebi o laudo psicológico, né, e fui no Facebook para ver quais são os valores, o que essa pessoa acredita, Instagram, como que ela se posiciona. Sim. Então, analisei tudo, ou seja, a gente está exposto ali na nossa vida, está o tempo ali todo. o tempo todo, né? E a gente que possa, né, Tatiana? E a gente, por estar nas mídias, acha que não tem, que é uma coisa. Não, não é. É marketing pessoal. E a gente tem que entender isso como marketing pessoal. A gente não pode não ser verdadeiro, né? Mas dizer o que você faz, as suas coisas, está tudo bem, né? Agora, não pode mentir, não pode criar uma propaganda enganosa. Isso não, porque isso é descoberto em pouca coisa, né? Mas é um momento muito interessante isso, né? Mas vocês aí, né? Essa oportunidade, né? Isso que vocês estão montando é simplesmente fascinante num momento igual a esse, né? De uma responsabilidade completamente inusitada, né? Sim. Muito grande. E eu aproveitei, printei um slide seu aqui que você trouxe a explicação do coronavírus, que é o apocalipse, eu mandei para a família aqui para eles estudarem e investigar. Tem 100 anos. De 100 em 100 anos. E tem um negócio meio estranho, né? Então, a gente tem que ver. E é realidade. A turma, os geólogos, eu tenho aula dado aqui, mergulhar. Depois de Brumadinho, eu resolvi mergulhar também no setor de mineração, porque eu sou do setor, né? Governando, falei assim, não é possível que eu, estudando governança, sendo referência, não tenho nada para fazer para esse setor. Eu não aguento mais ver barragem ser rompida aqui em Minas Gerais. Socorro, sou mineira. Estou chorando lágrimas de suor e de lama o tempo inteiro. Chega, né? E a gente também não é só reclamar, não é só fazer alguma coisa, né? Então,
Você entra aí, e eu estou dando aula de governança para geólogo e tudo. E a turma de geologia, assim, ô professor, mas tem umas coisas que são, vocês é que não sabem, mas a gente que estuda terra, a terra é um ser vivo, e ela tem coisas cíclicas, igual a mulher menstrua todo mês e tudo, a terra também tem. Então, essa chuva de Belo Horizonte, de 10 em 10 anos, aquela que teve, que arrebentou aqui Lourdes, você lembra ali? Isso aí a gente já sabia que ia ter esse ano. É só que fica num bloquinho, porque é cíclico, né? É um ser vivo ali, né? Então, a gente também vê sobre outras expectativas, sobre outros pontos de vista, como é que as coisas são interessantes, né? Então, eu estou aprendendo pra caramba com os geólogos, com os meus meninos tatuzinhos que eu chamo, né? Que eles ficam lá em Escavuca, eles têm noção de como é que faz ali, é uma coisa, é um barato estar com eles, porque eles vêm com uma visão de vida e de terra e de planeta Terra mesmo, porque eles pegam na terra, né? Eles sujam de terra, né? É barro ali, né? Que é fantástico. Então, eu estou aprendendo demais com eles nessa fase de estar ali, né? Como, né? Eu achei um barato ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje. Né? Então, Mas, eu vou ser a voz da Natália Vasconcelos, que escreveu lá no chat assim: achei muito pertinente a colocação sobre o LinkedIn e Instagram. E como todos nós precisamos estar atentos ao marketing pessoal que temos gerado frente ao mercado. Então, completando o que a Tati falou aí, e a Adriana, a Natália concorda também. E é isso aí, né? É marketing pessoal, mídia, né? É marketing pessoal e tudo. Porque a gente lança esses aplicativos, a gente não sabe o valor deles, né, gente? Mas eu acho que a gente valorizar a carreira da gente, valorizar o esforço que a gente chegou até aqui, mostrar o que você aprendeu, o que você não aprendeu, né? De uma forma honesta, eu acho que é tremendo mar. Quer saber de você? Vai lá no LinkedIn, olha, depois quer conversar conosco, vamos bater um papinho quando puder, né? Mas vamos ali. Mas pelo menos você já sabe, o básico já está ali, né? Então, é bem esse entende? E chamar atenção, porque às vezes a gente está tão focado no dia a dia em acolher as pessoas que a gente esquece que tem LinkedIn, a gente esquece da importância de você estar bem nessas mídias, né? Porque você não tem tempo. Falou, hello, gente, peraí. Isso é importante também. Vamos nos posicionar de uma forma. É criar um espaço para vocês fazerem isso, né? Então, eu acho que a ideia foi chamar a atenção dos alunos, porque aluno, às vezes, não tem noção da importância daquilo que é tão corriqueiro para eles, né? E quanto isso pode ser uma arma positiva na venda, né? De eles sendo, por exemplo, né? Produtos de mercado, que são produtos de mercado. Você está no mercado, o mercado vai ter que te comprar. Sobre que base? A base que você mesmo vai colocar. Se você não coloca nada, você não existe. Se você não está, você não existe para o mercado, né? Então, é bem sério isso, né? Adriana. Pois não, querido. Então, eu sou Fátima, eu sou professora da UNA, né? E, assim, em algum momento da sua fala, que eu achei assim, extremamente pertinente, me trouxe um pouco de angústia, né, em relação ao fato, né, de eu ser mãe, eu tenho 2 filhas, e também como professora. A gente está vivendo uma situação muito, né, diferente, difícil, e para os meninos, ainda há pouco eu estava avaliando um trabalho e entrei na sala sem os alunos perceberem que eu tinha entrado. Então, eles estavam lá super à vontade, falando um monte de besteira, né? Como eles, assim, eu estou tentando contextualizar onde que eu quero chegar, porque os meninos até hoje só usaram os computadores, as redes, para brincarem, para relaxarem, para descontraírem, né? E agora virou uma ferramenta de trabalho, virou uma forma de comunicação profissional, né? Mas eles não estão preparados para isso. Além de tudo, né? Assim, eu não sei se a gente está capacitando-os adequadamente para isso, porque, por exemplo, em um momento, eu percebi que uma das alunas estava muito ansiosa, né? Então, não é só o distanciamento que está fazendo com que a gente não perceba o outro, a gente continua percebendo com esse olhar, eu acho assim, meio de experiência, ou às vezes meio de bruxa, né? Que a gente acaba vendo os piores detalhes.
Mas, juntando essa fala sua que me trouxe angústia, mais a inexperiência, né, dos meninos nesse país de tanta corrupção, o que você, assim, consegue projetar de forma mais otimista para 2021? Olha, eu acho que 2021 vai ser um ano, né, de interface, um ano que a gente vai ver muita coisa ainda sendo exposta, porque é um ano pré-eleitoral, então essas coisas equivocadas vão passar, mas vão ter, nós não podemos até, porque nós estamos passando uma tentativa de limpeza que está difícil de limpar, e é aquela coisa que esse rame-rame que vai, não vai, uma polarização daqui, uma tentação. O pior que eu acho disso é tentativa, né, de dividir o brasileiro entre nós e ele. Isso, para mim, é muito complicado. Isso, para mim, é algo assim que me talha o sangue, sabe? Me talha o sangue, porque a nossa cultura ela é completamente diferente. Que o brasileiro ele tem coisas fantásticas e que eu acho que, nesse momento, eles fazem toda uma direção, né? Por exemplo, quando a gente viu aqueles dados que eu mostrei para vocês, que nós somos o benchmark mundial, por que a transparência internacional está no Brasil? Porque, por características brasileiras, que nós somos nós temos algumas especificidades, inclusive culturais, que nós temos que preservar isso a todo custo, porque isso nos faz, com todo esse contexto, nos faz muito diferente, né? No mundo inteiro, por exemplo, quando se fala de corrupção, é aquela coisa que é vista como não tem jeito mais. Isso no mundo inteiro, a percepção que a sociedade mundial tem, assim, tem corrupção, esse negócio é coisa lá do mal, não tem jeito, uma vez instalado, você não tem, porque não tem o que mexer. Quando você abre os dados brasileiros, 83% do brasileiro comum que responde a uma pesquisa desse jeito, ele faz, olha, eu posso fazer a diferença no coisa. Ele tem a percepção que pode. E aí, sinceramente, professora, na boa, eu não sei se é junice demais, porque nós somos uma sociedade muito jovem, né? Se é uma percepção de uma criança que acha que pode tudo, como sociedade, né? Ou porque é uma percepção nossa, nós podemos fazer 83. Você quer ver uma outra especificidade nossa? A polícia, ela é considerada os níveis da sociedade em todos os outros países como o nível da sociedade mais corrupto que tem. E nós temos uma polícia federal que é ovacionada na rua. Olha a diferença que nós temos. Se você perguntar para um brasileiro comum se ele já pagou propina para colocar o filho dele numa escola pública, é um dos índices mais baixos do mundo. No geral, nós estamos nisso, nós fizemos isso, tá certo. Mas quando você abre a especificidade dos dados, que quem é pesquisador sabe a qualidade dos dados, tem coisas que no Brasil tem, mas assim, tem que estar aqui, porque, sabe, o negócio não está perdido. E eu tenho muito, sabe, professora, uma esperança que eu tenho uma convicção muito forte. E a esperança é o seguinte: se a gente analisar o que aconteceu no sistema financeiro brasileiro, nós, em menos de 100 anos, nós passamos por 8 moedas. Nós mudamos o nosso sistema financeiro, 8 vezes. Nós vivenciamos um processo inflacionário que ninguém vivenciou igual, porque ninguém sabe o que é uma inflação de mais de 2 dígitos, como nós sabemos e nós vivenciamos, sabe? E nós criamos, depois disso, um sistema financeiro que é um dos mais críveis e seguros do mundo. E a minha esperança nessa parte ética é justamente essa, pela nossa criatividade, pela nossa forma de ver, né? Porque o que também está acontecendo, né, professor? Que bom que o Marcelo Odebrecht delatou, porque ele foi tão fantástico na concepção do que ele armou, que esse cara pode estar livre agora, mas se ele falou, como é que ele fez? Porque o racional é tão brilhante, mas tão brilhante, que pessoinhas comuns como nós, se um cara desse não faz, nós nunca vamos saber como blindar. Como nós chegamos tão baixo, essa turma está delatando, a gente tem condição de blindar o nosso sistema de coisas que o mundo nem sabe que existe, porque ninguém chegou tão baixo. Isso pode ser nosso diferencial daqui para frente. E os nossos filhos estão vendo isso.
Os nossos filhos estão tendo essa percepção, né? E a gente, dentro de casa, nos nossos posicionamentos e na escola, nós temos essa coisa. Olha, você pode escolher, né? Você pode estar aqui, você pode estar aqui. Olha isso, olha aquilo ali, né? Nós nunca... A minha geração, né? Quando eu lembro que quando eu entrei para fazer faculdade, a preocupação dos meus pais era movimento estudantil, porque era filhos de pós ali, de ditadura, aquela coisa. Então, a minha geração ela foi criada sem nenhum um aspecto mais político, né? Agora, essa geração, os meninos pequenininhos estão indo para as ruas com alguma ideia, eles estão sendo espelho. Então, é uma turma diferente, sabe? Eu não sou tão pessimista. Eu sei que é muito duro, mas eu acho que nós, como Brasil e como brasileiros, com características culturais que nós temos, nós já passamos muito aqui. Nós não matamos, né? Nós não tivemos assim, nós não destruímos ninguém, né? A nossa sociedade ela é feita de coisas completamente diferentes. Tem muita coisa triste, tem muita coisa para a gente consertar, mas o que deu de tudo isso, né, foi uma coisa que a gente tem características únicas no mundo, né? Judeu e muçulmano, aqui no Brasil, eles se defendem. E isso é um problema bíblico, eles se matam no mundo. Aqui não. A turma quer dizer, nós conseguimos acolher coisas diferentes, pessoas diferentes, de uma forma muito nossa, muito cultural, né? Então, eu acho que eu tenho muita esperança. É muito difícil, sabe? Mas essas características específicas, né, de Brasil, da gente ter uma tendência para alegria, para isso faz toda. Nós não somos um povo estragado. Nós não tivemos uma guerra civil que a gente não sabe, que a gente não pode confiar no vizinho, né? De uma certa forma, nós temos algumas características, até pela história que a gente dá, até pelas nossas próprias características de não ter um embate muito forte, tudo, que nos faz muito diferente. E eu acho que isso é esperança. Agora, o que precisa é muita educação, né? A importância das escolas para inspirar as pessoas naquilo que é mais correto. Porque às vezes as pessoas não fazem o correto porque elas não conhecem. Então, a importância, por exemplo, de um código de conduta hoje nas empresas, nas instituições, porque as pessoas elas vêm de níveis tão diferenciados que quando você tem equipamentos desse tipo, que vocês jogam, né, ali um padrão moral e ética superior, não há quem que está aqui e com uma vontade de crescer como ser humano, ver e entender que aquela organização está propondo para ela um padrão melhor como ser humano. Então, nós estamos estimulando a uma série de evidências que quando a gente incorpora, é como a gente... É o tom, né? O tom da organização sobre os padrões que ali devem ser estimulados e tudo, né? Então, eu acho que isso tudo facilita numa sociedade em rede, as nossas conversas, né? E tudo. Agora, exige uma predisposição, né, professora, a querer fazer. Isso dá um trabalho pra caramba. Porque a gente fala, todo mundo acha, todo mundo critica, todo mundo fala, agora faz. Então, quando você vê no meio da pandemia uma clínica sendo inaugurada, pô, é de bater palma em pé. Porque não só sonharam, mas fizeram acontecer na situação mais esdrúxula, mais fora de contexto possível. E isso tem que ser visto dessa forma. Nós temos que bater palma. E aí o fato, me chama aqui quantas vezes para falar para a turma da voz, porque isso para mim é importante, porque é muito diferente. E eu vou escolher onde que eu quero aparecer, para quem eu quero aparecer. E as pessoas que estão fazendo coisas diferentes é onde eu vou estar, porque eu acredito nesse tipo de movimento. Eu acho que nas escolhas pessoais, diárias, né, na seleção pessoal, a gente faz. Ensinar isso para os meninos, né, que tem de tudo. Tem de tudo, né? E eu acho assim, eu sou otimista. Eu quero ser otimista. Eu tenho que acreditar no que eu estou falando, eu tenho que acreditar numa ética que eu acredito, no código de conduta que eu acredito, em valores que eu acredito, né? E tudo, eu acredito nisso. Então, e estou numa fase da minha vida que eu posso bancar isso. Porque a gente jovem, às vezes, fica aí no meio da coisa, e eu não preciso
mostrar nada para ninguém. É assim, não gostou? Não me convida, não faz, mas ninguém pode ter dúvida do que eu vou falar às vezes, né? Então, eu acho que nós temos essa prerrogativa, já passamos umas coisas, já sobrevivemos, então está na hora de dizer, meu lado é esse aqui, e quem quiser é isso mesmo, e pronto. E se não tiver, seja feliz com as suas coisas, né? Eu acho que é muito de seleção pessoal também, né? Nas nossas escolhas diárias, sabe? Eu vejo assim, professora, não sei se aprendizado de uma vida inteira, né? Uai. E a gente está aprendendo sempre. Nisso a gente conhece gente diferente, a gente se abre ao diferente, contextos diferentes, e que vai tirando a gente todo dia da zona de conforto, né? Eu nunca estou certa. Amanhã, igual eu falei, se amanhã, daqui 6 meses, vocês me convidarem para dar uma palestra com o mesmo título, eu tenho certeza que ela vai ser diferente. Porque eu vou crescer. Eu cresci nesses 6 meses. Vocês cresceram e eu vou ter coisa para poder analisar o que foi feito dentro do que vocês estão propondo ou não. Então, é sempre... Hoje, o meu melhor racional para falar para vocês é isso que está aqui, nessas 15 transparências. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é outro completamente diferente, na boa, né? E eu acho que a gente tem que ter essa coisa desse crescimento e de não ficar no lugar parado, né? Eu acho que é muito por aí. Não fica angustiada, não. Não fica angustiada, não. Não vale a pena. Perde tempo com isso, não. Bobagem. Vamos ser felizes, né? Vamos rir, vamos ler. E não fica angustiada, não. Não vale a pena. Boa parte a gente não depende da gente, mas a gente pode melhorar o da gente, né? Eu acho que é muito por aí. Adriana, queria, né, mais uma vez agradecer. Eu acho assim, acho que enriqueceu bastante essa discussão. A gente realmente precisa levar essa temática, né, essa discussão para dentro de sala de aula, né? Acho que tem vários cursos que estão super envolvidos. Você vê, a Lu mesmo, ela é da psicologia, né? E aí está super envolvida, super politizada com essa questão. E a gente realmente tem que trazer isso, né, para a nossa vivência de sala de aula, essa discussão. Então, espero, né, e já fica o convite aí, quando a gente voltar para esse mundo presencial, para esse nosso novo normal, contamos com você lá no Barreiro, para a gente poder realmente dar um abraço e agradecer, né, realmente a sua participação, e eu acho que foi sensacional, né? Muito obrigada, estou muito feliz e atendeu totalmente as nossas expectativas. Querida, eu te agradeço muito o convite mais uma vez, tá? E foi um prazer e privilégio estar com vocês, de coração mesmo. Muito obrigada. Gratidão eterna e cuidem-se bem. Obrigado, viu? Beijo, querido. Feliz Natal para todo mundo, uma passagem de ano maravilhosa. Obrigado. E tudo. E um Pra você 2021 também, muito saudável, né? 21 tem que ser saudável, de saúde, Pra de todos tudo. nós. Então é isso que a gente precisa, né, Adriana? Adriana, muito Isso. obrigada, muita gratidão. Você superou as nossas expectativas e já fica convidada, vai ser nossa convidada ilustre para o encerramento da placa de inauguração. Na hora que vocês quiserem, é só agendar e estamos juntos aí. Faço questão, querida. Nós Tá? vamos lembrar hoje, no dia 10/12, que nós inauguramos em plena pandemia, pré-inauguramos, né, virtualmente. Isso tem que ser marcado, com foto, inclusive, de todo mundo ali, né? Tem que ser marcado, porque sucesso total, né? Sucesso total, parabéns, né? É isso aí. Um beijão, querida. Obrigada. Grande Boa noite. abraço, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, Flávio. Beijo grande. Tchau, Adriana. Obrigado, viu? Um prazer, tá? Prazerão foi todo meu, querido. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Muito obrigada, Adriana. Boa noite. Se tiver alguma pergunta aí do pessoal, viu, Rosilene? Você me manda que a gente faz, tá? Se tiver alguma, não sei se tem no chat ou não abrir, tá? Você não, eu estava conferindo, eu estava acompanhando o chat aqui, não tem não, mas qualquer coisa eu te falo depois. Obrigada. Tá ótimo, querida. Obrigada. Abraço, tchau.